Oi, bom, boa tarde a todos os nossos amigos, clientes, e tudo, uma boa tarde para o professor, para o ministro Delfim Neto, uma boa tarde para o Jorge Nemer. Primeiro, para apresentar rapidamente, ninguém conhece o ministro Delfim Neto, então é importante a gente falar tudo que ele já foi ministro da Agricultura, do Planejamento, ministro da Fazenda, participou da Constituinte, foi deputado, acho que mais umas 4, 5 vezes, né, se eu não me engano, professor emérito da FEA, por sinal doou uma boa biblioteca para a FEA, se eu não me engano, também, eu lembro quando o senhor fez esse, que não é muito, e professor emérito de Economia da USP. Embaixador, deve ter sido um bom momento, embaixador do Brasil na França, por 2 anos ou 3 anos, se eu não me engano. Bom, ministro, primeiro agradecer o senhor dedicar esse tempo aqui a nós, aos nossos amigos, num momento tão difícil que o Brasil passa, com essa gentileza, com essa competência que o senhor tem e essa visão de mundo e a visão do Brasil que o senhor tem. Então, primeiro, agradecer isso. Aí, partir para a primeira pergunta. Como é que o senhor está vendo hoje o Brasil, econômica e politicamente, o quadro geral que o senhor vê hoje no Brasil? Tosto, em primeiro lugar, eu é que agradeço muito, primeiro, a generosidade extravagante das suas palavras, e segundo, o fato de que poder me comunicar com vocês, seus clientes e seus amigos, num momento tão difícil da nossa sociedade. Na verdade, eu acho o seguinte, Tosto, nós vínhamos com uma situação muito delicada, que começou em 2012, com aquela política voluntarista da presidente Dilma, que interviu de todas as maneiras, acabou, no final, quando ela tentou se reeleger a qualquer custo, produzindo um desastre fiscal gigantesco, que terminou numa recessão muito profunda. Nós perdemos 7% do PIB em 2015 e 2016. Com o Temer, eu acho que as coisas começaram uma outra direção. Ele é um hábil político e um grande jurista, na verdade. Ele montou uma espécie de parlamentarismo de ocasião, cooptou o Congresso, fez uma maioria relativa que foi suficiente para produzir coisas extraordinárias, como a reforma trabalhista, mais importante ainda, o teto, que no fundo é a âncora que ainda está sustentando esse negócio, mas hoje nós já vínhamos, portanto, numa situação muito difícil. Crescemos 1% ao ano em 2017, 2018, 2019. Estávamos, na verdade, saindo para um crescimento um pouquinho maior. Provavelmente, 2020 daria um crescimento de 2,5%, por aí, que seria uma inversão realmente importante no sistema. Nesse momento, ainda no começo de 2020, você tinha uma grande redução da demanda efetiva. Você tinha, na verdade, um desemprego de 12 milhões de trabalhadores. Você tinha uma dívida pública muito alta. A política monetária do Temer, feita pelo Ilan Goldfang e seguida pelo Roberto Campos Neto, produziu um resultado muito interessante, reduziu a taxa de juros, fez o país caminhar para uma situação muito melhor. Nesse instante, cai um raio sobre o Brasil, que é a coronavírus. O que a coronavírus produziu? A coronavírus produziu um fato muito interessante, sobre o qual os economistas podem dizer pouco. Mas é quase um problema de livro-texto.
a demanda que já era baixa, porque tinha um desemprego de 11 milhões, teve um corte ainda maior. Ou seja, a demanda ainda se deslocou mais para baixo. A oferta, que era mais ou menos constante, com o coronavírus, reduziu-se dramaticamente. Então, você teve uma conjunção de duas coisas extremamente complicadas. Uma queda brutal da demanda efetiva, uma queda brutal da oferta efetiva. O que os economistas podem dizer são duas coisas, não mais do que isso. Primeiro, vamos ter uma recessão robusta. Na minha opinião, é de 6% para baixo. E a consequência são forças deflacionárias muito importantes. Todos os valores vão se reduzir. Quando eu vejo as pessoas dizendo que o dólar está subindo, essa elevação do dólar tem uma consequência interessante. Porque ela não está produzindo. Ou seja, o câmbio real está crescendo e vai ser um dos fatores que vai ajudar na recuperação. A ajuda vai ser muito pequena, mas é um fator na direção correta. Então, eu diria o seguinte: hoje, nós estamos diante de um problema que não é econômico. No fundo, é um problema que se reduz ao seguinte: por que é que nós construímos o Estado? Lá no velho Hobbes, é porque você sempre tem um problema entre liberdade e segurança. O Estado foi o mecanismo que nós encontramos para entregar um pedaço da nossa liberdade e ter mais segurança. Portanto, o Estado é o segurador de última instância. Isso não tem nada a ver com o Estado maior, Estado menor, mercado. Tudo isso é uma conversa muito desinformada. Não há economia de mercado sem um Estado muito forte, capaz de controlar o mercado e capaz de dar para o mercado as condições que ele exige para funcionar bem, que só a propriedade, que é a propriedade privada. Então, esse Estado está hoje diante de um problema moral. Você teve uma pandemia, a probabilidade de morte é muito alta. A única obrigação moral desse Estado é minimizar o número de óbitos. Foi para isso que nós fizemos. E é isso que nós estamos fazendo. Na verdade, nós estamos produzindo uma enorme redistribuição de renda, estamos tentando equilibrar as coisas. Agora, com a aprovação dessa PEC de guerra, nós estamos dando para o Banco Central e para o governo as condições para realmente produzir o financiamento de toda a estrutura produtiva, desde o começo até o fim. Ou seja, desde a compra de insumos até a venda de produtos. Isso vai, na minha opinião, dar um efeito muito importante na manutenção da atividade que já existe e sustentar aquelas que estão em estado mais difícil. Eu diria, portanto, que com a PEC de guerra, que foi aprovada ontem, eu acho que temos os instrumentos para melhorar esse combate. Agora, não há o que discutir. Diante de um fato moral, não existe o problema econômico. O Banco Central vai financiar todo o necessário para manter a liquidez da economia. Entendi. Ministro, mas isso, obviamente, vai gerar um imposto que, no futuro, vai ter que ser pago. Não, deixa eu dizer, seguramente, a grande vantagem da PAC da guerra é que você vai segregar as despesas extraordinárias que nós estamos fazendo, que vai aumentar a dívida pública no futuro. E já está com emissão, porque o que faz? Os títulos, o Tesouro emite um título, o Banco Central recebe o título, mas não põe no mercado, mas emite. Então, quando eu acho um pouco de graça
quando as pessoas dizem que vai ter que emitir. Mas isso é irrelevante por conta da enorme pressão deflacionária que o próprio fenômeno está produzindo. É por isso que nós estamos vendo que a inflação está caminhando. Ontem mesmo, o Banco Central cortou 75 pontos da taxa Selic. Vai ter que cortar muito mais, porque a taxa de juros de equilíbrio é bem menor hoje. De forma que, desse ponto de vista, nós estamos nos armando para enfrentar o problema. A tragédia nossa, Tosto, foi que nós não nos armamos para enfrentar a pandemia. A pandemia não é uma novidade. São essas doenças que o homem... Sazonais. Que o homem, quando ele domesticou os animais e começou a se alimentar deles, passou a atrair esses bichinhos. Se você olhar a história, tem centenas de crises mais importantes e menos importantes do que essa. O fato é que no século XXI parece que se acelerou realmente o número de pandemias. E, como eu disse, isso é parte da história do homem. Portanto, nós devíamos estar preparados para ela. Eu sempre digo, o Bush, em 2005, leu um livro sobre a gripe espanhola. Ele ficou tão impressionado, morreram lá, não sei, 40, 50 milhões de pessoas, que chamou o pessoal do setor de segurança nacional e disse: nós temos que nos preparar por uma coisa parecida como essa, que um dia vai acontecer. De fato, essas pandemias, elas são fatos aleatórios. Passam-se 10, 12, 15 anos sem acontecer. E, de repente, ela acontece. Então, você precisa ter um sistema de saúde, como o SUS, calibrado para enfrentar esse problema. Todas as pandemias têm o mesmo tipo de comportamento. Caminha rapidamente, exponencialmente para um pico, depois começa a se reduzir, a infecção atinge todos, os sobreviventes ficam imunizados e assim por diante. Portanto, você precisava de ter preparado o SUS, que é um dos melhores sistemas de seguro social do mundo. É o comparável com o inglês. Poucos países têm, como nós, um sistema de seguro social universal e pago por todos. De forma que nós devíamos ter prestado um pouco mais de atenção a isso e devíamos ter nos preparado. Estamos um pouco atrasados, o que significa que, infelizmente, provavelmente, teremos um número de óbitos maior do que seria necessário. Bom, ministro, só antes de eu fazer a minha pergunta, eu só queria fazer um comentário. O chat está aberto, né? Antes de mais nada, boa tarde, ministro, boa tarde, Ricardo, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. O chat está aberto e eu estou com algumas perguntas que eu já recebi previamente para fazer para o senhor. Obviamente, vamos ter as perguntas pelo chat. Não sei se a gente vai conseguir responder, fazer todas ou responder todas até pelo nosso tempo, mas aí depois a gente a gente tem a lição de casa de tentar respondê-las. Tá certo. Mas, assim, na linha, o senhor falou agora, óbvio, sobre tudo que está acontecendo, né, dessa tragédia toda com a economia, com a saúde. Eu acho que em toda crise econômica e financeira vem por trás da esteira uma crise social enorme, né? Mas projeta-se para 2021, pelo menos é o que vinham falando até pouco tempo, um crescimento de 3,2% para o ano que vem. Que eu particularmente acho muito um crescimento grande. A pergunta é, o que o senhor acha sobre isso? O senhor acha que isso aí é um número muito otimista, ministro? Jorge, eu acho o seguinte, é a tendência das pessoas a quererem quantificar o inquantificável. Nós nem sabemos qual vai ser a queda do PIB este ano. As pessoas já estão dizendo que vai crescer 3,5% ano que vem. Meu Deus do céu,
isso é puro chute. Isso não tem nenhum fundamento empírico. Isso é um desejo. Isso, na verdade, é uma fake news. Até agora. Mas eu acho o seguinte, provavelmente em 2021 nós vamos ter uma recuperação, vamos começar lentamente. Não acredito nesse negócio de que isso é uma crise em V, que uma vez terminada vamos ter uma recuperação gigantesca. Eu acho que não. Nós estamos, inclusive, ignorando algumas coisas importantes. Qual era o maior problema do mundo antes da coronavírus? Era o aquecimento global. E esse problema está aí. Global, né? Esse problema é mais grave que a coronavírus. Pior, o combate à coronavírus, na verdade, reduziu a atenção do problema mais grave, que é o aquecimento global. Então, no programa digamos, de crescimento que virá depois disso, nós vamos ter que dar muito mais atenção para investimentos em infraestrutura, em transporte, em saneamento e água. Ficou agora visível que um dos dramas nossos é nunca ter prestado atenção e acabar de ter água e esgoto tratados para todo mundo. Isso teria dado uma outra visão e um outro comportamento da sociedade. Pois é. Ou seja, desculpa. Fala. A gente pede para... A gente não, mas o maior trabalho, divulgação do governo para lavar as mãos, higienizar as mãos, mas se o senhor vai nas comunidades, nas favelas, não tem água encanada chegando lá. O senhor tem toda a razão. Né? Não, Jorge, esse é um drama muito sério, muito antigo. Você veja, acho que há 10 anos o Congresso não consegue decidir uma lei de saneamento. Não consegue por quê? Porque as empresas estatais gastam todo o seu recurso em salários e não em investimento. Quando aparece uma empresa privada que se propõe a investir, movimenta-se a esquerda inteira. Em defesa de quem? Em defesa de quem já está empregado nas empresas de saneamento e no trabalho. Ou seja, as empresas de saneamento não fazem contratos sem objetivos. Eu vou contratar, eu vou restabelecer água para você aí. Vai demorar 3 anos. Quando chega nos 3 anos, passa para mais 3. E chega nos vai mais 3. O sujeito se aposentou com bons salários e nunca produziu 1 litro d'água. Então, o que eu acho é isto. É agora, nós não conseguimos aprovar um projeto excelente do senador Anastasia, que está lá no Congresso, está dormindo há 15 anos, 20 anos, não sei quanto. Então, o que acontece? Nós vamos ter que mudar, principalmente a administração. Essa briga de Estado grande, Estado pequeno, tudo isso mercado, não existe isso. Como eu disse no início, não existe mercado sem um Estado forte, constitucionalmente regulado. Não há. Agora, o Estado tem que ser enxuto. O Estado tem que ser eficiente. Fazer aquilo que ninguém pode fazer, que é dar segurança, justiça, saúde e educação. É isso que devia estar na mão do Estado. E não toda essa quantidade gigantesca de atividades que ele cumpre muito mal. Não tem nada a ver contra o Estado. Sem Estado, a sociedade não existe. O Hobbes já sabia disso, no século XVI. Ministro, puxando um pouco para uma outra dúvida que a gente tem, olhando esse clima, um clima de tensão, misturado, economia, hoje mesmo, o presidente levando alguns empresários no Supremo para visitar o ministro Toffoli, não sei exatamente qual seria a intenção, mas
O senhor, não, às vezes, não tem um certo receio de uma crise institucional em virtude dessas brigas entre os três poderes? Deixa eu lhe dizer, essa briga entre os três poderes tem uma grande capacidade de destruir a governabilidade, mas não de patrocinar um golpe. Não, eu posso afirmar com a maior tranquilidade. Eu vivi isso. Hoje, as Forças Armadas profissionais são servidoras do Estado, não são servidoras de nenhum governo. O presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas, mas elas servem ao Estado. Ele não pode usá-las para se apropriar do Estado. Não há a menor... Porque não há, na verdade, quando ele tem muito general no governo, não tem nada que ver, isso não tem nada que ver com Forças Armadas. General na reserva é civil aposentado. É um civil aposentado com boas qualidades. Esse presidente da Casa Civil, por exemplo, é um excelente quadro administrativo, como mostrou as intervenções que fez no Rio. E é um homem preparadíssimo, um sujeito que foi assessor militar na Polônia, depois nos Estados Unidos. É um homem que tem uma visão do mundo muito importante. De forma que, quando eu uso esse elemento, eu não estou usando o general das Forças Armadas. Eu estou usando um general que foi das Forças Armadas e que, por ter se preparado muito bem, é um bom quadro administrativo. Não tem nada a ver com isso tudo terminou no primeiro ano da Revolução. O general Castelo Branco, que era o presidente, acabou com a politização das Forças Armadas. Os generais ficavam 20 anos, 30 anos. Nós lembramos, até hoje lembramos de nomes, Cordeiro de Faria, Lott, Denis, ou seja, cada um fazia a sua turminha e fazia política o tempo todo. Ele não, estabeleceu uma carreira profissional. O sujeito entra na AMAN e faz o curso até coronel. Tem que fazer o curso, todo mundo faz umas dezenas de cursos. Depois, de coronel em diante, ele é cooptado. Os que já são generais cooptam os coronéis, que vão ser os primeiros generais de brigada. Mas ele só pode ficar como general de brigada 4 anos. Não tem tempo nenhum de fazer turminha. Passados 4 anos, ele vai para a reserva ou vai ser cooptado para ser general de divisão. De novo, vai passar 4 anos como general de divisão. Ao fim do 4º ano, ou ele vai ser cooptado para general de exército ou vai para a reserva. E o general de exército, que é o último, quando tiver 4 anos, vai embora para a reserva. Não existe mais. Você tem hoje umas forças armadas, estou falando do exército, isso acontece na Marinha, isso acontece na Aeronáutica. Não existe mais a possibilidade de fazer tenentismo, de misturar as Forças Armadas com a política. A contribuição do Castelo até hoje não foi reconhecida. Foi a coisa mais importante para a garantia da democracia no Brasil. Foi retirar as Forças Armadas da política. E eu quero insistir, quando o Bolsonaro convida um general da reserva para ser o seu auxiliar, ele não está convidando um homem das Forças Armadas. Ele está convidando um civil aposentado muito bem preparado nas Forças Armadas. Aproveitando essa linha, o senhor falou anteriormente da função do Estado e até essa questão dos militares. Tem uma pergunta aqui do André Clark, presidente da Siemens. Ele fala o seguinte:
no D+1 do Covid, como o senhor vê o programa Pró-Brasil, anunciado pela ala militar do governo, e se o senhor acredita que o investimento em infraestrutura tem que ser restrito ao setor privado neste momento, ou se o investimento estatal será essencial para a retomada do crescimento, né? Quais são as consequências disso? Ou seja, se o Estado tem que, neste momento, ajudar a aumentar os investimentos. Deixa eu ver, eu acho que essa é uma questão muito interessante, porque, na verdade, nunca as Forças Armadas fizeram a política econômica. No regime autoritário, sempre a economia foi conduzida por civis, sem a intervenção das Forças Armadas. Você tinha a ligação do ministro da Fazenda era com o presidente. O chefe das Forças Armadas era com o presidente. Não existia nenhuma interferência. A administração era civil, como é hoje. Como é hoje. Então, o que acontece? Os militares, como eu disse, desde o tenentismo, sempre tiveram ideias muito... misturavam um certo udenismo com a capacidade de que iam planejar a economia. O último caso foi do general Albuquerque Lima, que tinha feito um curso de madureza na CEPAL e era chefe da alinhadura e tinha tentado realmente criar um planejamento para o Brasil, coisa que os militares jamais aceitaram. Então, o que me parece é o seguinte, não tem nada que ver... E vou dizer mais, esse plano pró-Brasil, não sei como é que chama, mostra mais uma vez, na verdade, é uma demonstração de despreparo econômico. Aquilo são 5 PowerPoint muito típico de amadores. Basta que ele termina realmente com uma enorme exponencial. Sai daqui para o mundo. Foi assim que o Geisel enterrou o Brasil. Ricardo, desculpa, posso só aproveitar o gancho que ele falou? Depois, mas esse programa foi apresentado sem a presença do nosso ministro da Economia. Pois é. Na semana passada... Por que eu digo que isso é coisa de amador? Então, mas na semana passada, o senhor deu uma entrevista muito interessante para a Sônia Raci, onde o senhor falou que estão querendo tirar o combustível do posto Ipiranga. É isso mesmo. Então, eu queria que o senhor dissesse para quem não leu Mas o que eu acho é o seguinte... o senhor acha que isso vai acontecer mesmo? Não, isso, na verdade, não. O que aconteceu imediatamente? O general Braga retirou o apoio. Quando conversou com o Guedes, viu que aquilo era coisa de principiante. Aquilo é coisa de amador. Cada vez que ele se mete a projetar, a planejar a economia, é coisa de amador. Mesmo porque quem acredita em planejamento obrigatório não é só amador, é amador que está no século XIX. De forma que, para mim, isso tudo é irrelevante. Hoje mesmo, o Tosto se referiu a uma visita extravagante do presidente, que é um ato, na minha opinião, impensado. Ele estava reunido lá com aquele pessoal que estava dizendo que precisava trabalhar. Tudo. Ele pede uma audiência ao presidente do Supremo. O presidente do Supremo não sabe do que se trata. Ele aparece lá com aquela gangue. E o presidente do Supremo, na verdade, o viu respeitosamente, que é um homem educado, e depois disse: "Pô, eu não tenho nada que fazer. Isso é coisa tua, é do executivo. Você faça o que você precisa." Agora, nós disse um conselho para ele importante. Sem uma integração do judiciário, do legislativo e do executivo, sem que eles tenham um programa comum, capaz de ser apoiado por uma maioria razoável no Congresso, não há futuro. Agora, quando nós estamos vendo
esse problema do... Eu estou vendo essa crítica feroz ao Centrão. As pessoas não sabem que o Congresso tem leis internas que funcionam. No Congresso, um líder que dá a palavra na mesa e depois não cumpre, é um zero à esquerda. Morreu. O Congresso tem leis internas de funcionamento. Não tem arrependimento. Deu o voto, não tem como. Ah, presidente, eu errei. Não tem arrependimento. O Congresso tem suas leis. Quando se ataca o Centrão agora, de uma maneira cruel, como sendo uma má política, foi o próprio Bolsonaro que inventou essa coisa. Tem lá bons e maus, como em qualquer profissão, mas quem produziu, quem apoiou a recuperação no governo Temer? Quem, na verdade, fez a reforma trabalhista? Quem fez o teto? Foram esses mesmos senhores. O teto que, como disse, é a âncora de todo esse sistema. Tem gente brincando em violar o teto, ou mudar o teto. Aliás, era essa brincadeira do Pró-Brasil aí. Tira a âncora desse negócio, ninguém sabe para onde vai. Que é um mar revolto, não tem comandante, e o navio está escrachado. Então, o que eu digo é o seguinte, é preciso dar um pouco de... ter uma compreensão um pouco melhor do que nós vamos fazer. O Bolsonaro está tentando fazer agora o que ele não fez e devia ter feito em novembro de 2018, quando ele venceu a eleição. Ele venceu a eleição com 37%, 39% dos votos de quem podia e foi votar. E o seu partido, o PSL, antes que ele explodisse, não tinha nem 10% do Congresso. Ora, qual é o que se faz numa república onde vive o Estado de Direito? O presidente eleito não tem maioria, convoca alguns partidos que ele escolhe, discute com eles um novo programa, claro que o dele vai ter mais peso, para executar. E divide o poder com quem está dando o poder para ele. Ele achou que isso tudo era politicagem. Não, isso é um exercício da política que acontece em todos os países do mundo. A política é assim. Então, é preciso quem tem o poder, ou melhor, quem não tem o poder e quer ter o poder, tem que dividi-lo com quem tem. Ele não tinha o poder. Quem tinha o poder era o Congresso. Agora ele acordou. Isso tudo, na minha opinião, é consequência dele ter sido muito mal assessorado. Ele teve a pior casa civil da história da República. Inclusive. Ministro, aí, fazendo uma pergunta, voltando um pouco aí para a área econômica. O senhor acha, sempre preocupado com as classes mais pobres, hoje a gente vê o Covid avançando na classe D e E, ele começou na classe A, né, era uma doença de rico, e hoje está virando uma doença. O senhor acha que o governo pode ajudar mais, tem mais o que fazer para ajudar essas pessoas mais vulneráveis? Eu acho que sempre tem mais o que fazer, né, porque você precisa providenciar, sair desse negócio o mais rapidamente possível. Eu vou lhe dizer uma coisa, Tosto, o Brasil nunca mais vai ser o mesmo. Eu acho o seguinte, eu acho que é uma grande ilusão imaginar que essa renda mínima que nós criamos por uma necessidade moral, que vai haver força política capaz de descriá-la. Então, eu diria, quando saímos do coronavírus, nós vamos fazer uma reforma do Estado, vai ter uma reforma tributária, vai ter outras reformas, mas a do Estado é fundamental,
você vai ter que enxugar o Estado de forma que ele tenha ainda recursos para investir, porque hoje não tem mais nada. E não tem mais nada por uma razão muito simples. Eu estava na Constituição, na Constituinte de 86. Ela foi feita por uma maioria de pessoas que tinham sido muito maltratadas pelo regime autoritário. Quando eu entrava no elevador, o PT saía. Então, era uma coisa... O que aconteceu? Ela é uma Constituição cujos princípios e direitos são dos melhores do mundo. São dos melhores do mundo. Mas, naquele momento, os constituintes acreditavam que tinham recebido de Deus a onisciência e a onipotência, dizendo o seguinte: nós nunca mais vamos permitir que o Estado ponha a mão nos nossos direitos. E como nós não confiamos no Estado, nós aqui vamos decidir hoje, 86, 87, para a Constituição de 88, como governadores, prefeitos, presidente, governadores e prefeitos vão ter que aplicar os seus recursos. É tanto para a educação, tanto para o ensino, tanto para isso, tanto para aquilo. Fomos, na verdade, criando despesas obrigatórias que deixaram na mão do Estado menos de 4% do orçamento para que ele possa escolher onde investir. Quer dizer, o orçamento é uma ficção. Ele não pode ser mexido, ele foi congelado. Nós vamos precisar realmente de fazer uma curetagem na Constituição, porque a Constituição, eu sempre digo, ela controla transfusão de sangue. Então, você precisa retirar dela tudo aquilo que é decisão de quem está no comando naquele momento. Porque as necessidades mudam, as exigências mudam. Então, não é possível que você, por exemplo, financie despesas correntes com recursos de royalties. O recurso de royalty é eventual, a despesa corrente é permanente. Então, quem fez isso se estuporou, porque o royalty, você teria que constituir um fundo e só usar o recurso que o fundo produzisse. Ou seja, nós fomos, ao longo desses 30 anos, nós fomos destruindo o que existia. O Brasil crescia muito depressa quando tinha um instrumento que organizava, na verdade, os projetos de investimento de uma maneira muito perfeita. Você tinha projetos de investimento executivos muito perfeitos e estavam sendo postos numa tubulação que era o J-Pot. À medida que eles eram sendo executados, iam saindo do J-Pot. E você tinha um imposto único de combustível e lubrificante que era exclusivamente destinado a investimento, no qual, nesse imposto, o ministro da Fazenda não podia pôr a mão, ia preso. É por isso que não existia diferença entre governo. Quer dizer, no dezembro era igual a janeiro. Vencia o ano, o projeto que estava em andamento, eu não sabia que tinha vencido o ano, porque o imposto continuava financiando e você tinha, quando você começava um projeto, você tinha garantido o seu financiamento ao longo de todo o tempo. Foi assim que o Brasil cresceu 7,5% ao ano durante 35 anos. Não teve milagre brasileiro, não. Teve trabalho dos brasileiros. Ministro, só uma curiosidade antes de passar a próxima pergunta, mas eu lembro que o senhor falou, quando o senhor falou da Constituinte, o senhor comentou que tinha, no final, tinham só 2 deputados que não queriam assiná-las, né? É verdade. Era o Roberto e o Lula. O Roberto Campos e o Lula. Roberto Campos e o Lula. Que a Constituição era muito de direita e o outro que achava que era muito de esquerda. Exatamente. O Roberto achava que era muito de esquerda, mas com uma inteligência fantástica. E o Lula, eu sempre digo, o Lula é uma inteligência absolutamente enorme. Ele é um diamante bruto. Eu gosto muito dele,
não importa, eu acho que houve problemas, mas ele, na minha opinião, eu sempre digo para ele, dizia pelo menos, que se você tivesse feito a USP, você estava perdido. Você ia conhecer um tal de Aristóteles, nunca mais você ia ter coragem de administrar. De forma que eu acho o seguinte, são personalidades importantes, e nos faltam realmente lideranças hoje. Bom, mas eu tenho uma pergunta aqui do Ralph Terra, que ele é vice-presidente executivo da Abdib. Ele fala o seguinte, que nos últimos anos, né, nos últimos 20 anos, a gente vê que o Brasil e o mundo foi trabalhando pela globalização, né? Quer dizer, o mote era a globalização, você pega as próprias leis, né, de combate à corrupção, de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, elas praticamente viraram leis globais, né? E agora, com essa pandemia, a gente vê a dificuldade de movimentação de pessoas, de bens, cargas, né? E o senhor acha, então, que a tendência agora, pós-pandemia, seria os países procurar incentivar mais a sua indústria local, mesmo que isso signifique mercadorias um pouco mais caras ou com menos tecnologia? E como é que ficam os blocos comerciais? O que o senhor acha? Não há nenhuma razão para imaginar que você precise... Vamos prestar atenção. O Brasil cresceu 7,5% ao ano, 50 anos, até os anos 80. Nos anos 80 houve uma grave crise de balanço de pagamentos no mundo por causa do petróleo. O Brasil importava 80% do petróleo que consumia. Mas o Brasil foi o primeiro país a acertar contas correntes. Em 1984, o déficit em contas correntes foi nulo. O Brasil foi o último país a negociar sua dívida, porque nós cometemos um erro de decretar um default e ficamos um pária do comércio internacional por 10 anos. Esse nosso amigo da dívida está apontando um fato muito importante. Nos anos 80, o Brasil tinha a indústria mais sofisticada do mundo emergente. Não sou eu quem diz isso. É o Banco Mundial. É só pegar os documentos da época e o que nos aconteceu. A partir de 85, nós cometemos um erro mortal, que foi usar a taxa de câmbio para controlar a inflação. De lá para frente, nós fomos destruindo lentamente essa capacidade industrial, que era imensa. Quando veio o Plano Real, nós completamos a destruição. Nós fizemos 4 anos do câmbio mais valorizado do universo, não do mundo, do universo. Se tiver vida nas outras galáxias, eles deviam estar observando as loucuras aqui. Com a maior taxa de juros também do universo, taxa de ouro real. Ou seja, nós destruímos a indústria. A nossa indústria foi destruída. A nossa indústria... E isso só terminou praticamente muito depois, mesmo no governo Dilma, ainda você tinha algum controle. No governo Temer também, no governo Lula também, e todos os governos. Você sempre usou o câmbio para isso. Hoje, é claro que esse foi o maior erro que nós cometemos. Ele tem toda a razão. Você precisa ter o quê? Você precisa ter um câmbio correto. Que câmbio correto é esse? Você só pode ter câmbio flexível quando você satisfaz uma condição muito interessante. É que a taxa de juro real interna é parecida com a taxa de juro real externa mais o risco Brasil. Ou seja, quando não há possibilidade de fazer o carry trade, quando o câmbio deixa de ser um papel financeiro e passa a ter o seu papel de preço relativo interno e externo.
coisa que nós conseguimos praticamente agora, depois do Ilan, depois do Roberto Campos, e agora está muito desequilibrado por causa das incertezas que estamos fazendo. Ele tem toda a razão. O que você precisa é um câmbio que satisfaça estas condições. Isso significa um câmbio que é o câmbio correto e um sistema tarifário de tarifa efetiva que distribua as tarifas proporcionalmente às suas necessidades e atendendo à produtividade. Não tem nenhuma razão para o Brasil ter perdido a produtividade que perdeu. Se nós medirmos a produtividade, digamos, o PIB per capita real brasileiro, medido por unidade de preço relativo, ou seja, os tais preços reais. Entre, digamos, 45 e 80, o Brasil cresceu, tinha a relação entre PIB brasileiro e americano, per capita, em termos de poder de compra, passou de 20 para praticamente 40. Ou seja, quando começou o nosso processo, a produtividade do Brasil era 1/5 da de um americano. Quando o processo atingiu 80, ela era 20%, passou a 40% no americano. A partir dos anos 80, ela vem declinando. Nós voltamos para 28%. O Brasil está em subdesenvolvimento há 35 anos ou 40 anos. Esse senhor da Bíblia está falando a coisa correta. Não é você fazer internamente tudo. Você não pode fazer tudo internamente. Mas é realmente você ter um câmbio correto e tarifas efetivas, você maximiza a tua produtividade interna. Alguma coisa você vai importar. Nós já tivemos isso. Durante anos tivemos um crawling peg que mantinha a taxa de câmbio estável, tá certo? Tinha um drawback verde e amarelo, que você, se precisasse usar um insumo para exportar, ninguém passava na alfândega direto, vinha massa de tomate da Itália, ia para Jundiaí, para a ETE, e a ETE exportava de volta. E ninguém punha a mão. Você tinha um financiamento preferencial da exportação. Na verdade, você construiu um sistema relativamente eficiente, que foi cuidadosamente destruído nos últimos 30 anos. Ministro, eu sei que o senhor conhece bem o trabalho. Nós estamos em boas mãos na equipe econômica, né? A equipe, de uma maneira geral, tem feito o que dá para fazer, né, hoje. Eu acho que sim. Eu acho que ele tem um bom programa. Infelizmente, teve esse problema grave. Eu vejo agora que as pessoas dizem: agora voltou o Estado. O Estado nunca foi embora. Esse negócio Estado e mercado é a mesma discussão de esquerda e direita. Só que esquerda e direita, hoje todo mundo sabe que é sinal de trânsito. Mas a discussão entre Estado e mercado continua sendo discutido, supostamente, por grandes filósofos. Não existe nenhuma razão. Outro dia eu dei muita risada, que um economista disse que nós voltamos para o neo-keynesianismo. Não há ninguém mais intervencionista para salvar o capitalismo do que Keynes. Para Keynes, a salvação do capitalismo está na inteligência do governo. Então, eu acho que a discussão, Torto, é muito desigual, é um problema. Nós estamos muito tumultuados. Na verdade, eu acho, nós estamos tão divididos. A sociedade se dividiu de tal jeito que perdeu a racionalidade. Você veja, esse movimento mesmo do nosso presidente hoje é uma coisa surpreendente, é um negócio inimaginável. Quer dizer, você imagina o Trump saindo da Casa Branca, indo a pé
para o Supremo, abrir as portas do Supremo e falar com o presidente do Supremo. Estava preso antes de chegar lá. Verdade. Bom, aí aqui para a gente cumprir aí o horário que nós combinamos com o senhor, né? Então, deixar, Jorge, uma pergunta, depois daí eu encerro. Eu tenho uma e talvez mais a uma de $1 milhão. A de $1 milhão, faz a de $1 milhão, que Mas, é... antes dessa de $1 milhão, ministro, a pergunta é a seguinte: o senhor estava falando de taxa de câmbio e tudo, e a gente vê hoje o dólar no nível mais elevado possível. O Brasil... Está falhando. Você está me ouvindo agora? Jorge falhou. Agora melhorou. Melhorou? O senhor está me ouvindo? Melhorou. Tá. Eu estava falando o seguinte, o senhor estava falando com relação à taxa de câmbio, né? E, na verdade, o dólar, o senhor vê hoje o dólar no patamar que está. A pergunta é, o Brasil virou hoje um grande outlet, onde pós-Covid virá investimentos, ou seja, o Brasil ficou barato para os investimentos que possam vir pós-Covid. E quais setores o senhor acha que irão se beneficiar com essa no pós-Covid com esses investimentos? Jorge, eu tentei dizer já, talvez muito rapidamente, essa taxa de juros de câmbio onde está é a favor do crescimento. Essa taxa de juros onde está, na verdade, aumentou a taxa de juros real, a taxa de câmbio real, porque a taxa de câmbio nominal subiu muito mais que a inflação. Portanto, a taxa de juro real, a taxa de câmbio real, que é a taxa de juro câmbio nominal dividido pela inflação, subiu. Ele vai ajudar a recuperação. Eu acho que nós estamos entendendo muito mal o que está acontecendo. Mas o mais importante é o seguinte: só o crescimento, só o investimento produz o crescimento. E o investimento tem que ser feito ou com recursos produzidos pelo orçamento, ou com recursos induzidos pelo setor privado. Nesse momento, infelizmente, nós chegamos num ponto em que não há nenhuma disponibilidade de recursos para investimento público. Não adianta imaginar que vai romper o teto, que só vai piorar tudo. Portanto, nós temos que ter bons projetos. Eu acho que o Brasil tem 30, 40 projetos de infraestrutura importantes, por exemplo, saneamento, a água, projetos que podem ser passados para o setor privado, que tem taxas de retorno de 5%, 6%, 7% ao ano, com um país caminhando para a taxa de juros negativa, o mundo caminhando para a taxa de juros negativa, de forma que teremos condições de financiá-los. Como eu disse, a retomada vai ter que ter a atenção de uma coisa que nós abandonamos e que é o mais importante, Jorge: o aquecimento global, os investimentos para os quais nós vamos ter que sair da confusão de infraestrutura. Tem que ser dirigidos, tem que ser simultâneos. Ele tem que atender ao aumento da demanda interna, mas ele tem que ir na direção de reduzir o CO2. Sim. O mundo esqueceu isso. Agora mesmo eu temo muito, e nessa confusão tenha sido feito artes imensas na Amazônia e nas terras indígenas, permitindo a destruição da floresta e a exploração de minérios sem controle. Então, que são exatamente tudo o que nós não precisamos. O que eu acho é o seguinte: eu estou convencido, a reconstrução vai vir, sim, dos investimentos, não pode vir de outro lugar. Mas nós vamos ter que ter um olho no maior problema que a humanidade tem hoje, que é o aquecimento global. O aquecimento global é o coronavírus do coronavírus.
Ô, Jorge, você vai fazer sua pergunta de $1 milhão? Vou fazer a pergunta de $1 milhão, mas, na verdade, é o seguinte, não sou eu que quero saber, é um amigo meu que mandou perguntar. Na verdade, fala, Jorge. todo mundo deve estar querendo saber. Aonde investir hoje, professor? Sério, nós vimos falar muito... Essa é uma pergunta interessante. Quando eu estava no escritório, agora pode ser até por Zoom, isso só no escritório. Foi aquela tem que fazer uma consulta para ele. É verdade. Exatamente. Por isso que eu falei que é de $1 milhão. É uma consulta. Bom, mas, ministro, tenho aqui daí uma pergunta, Rafael Gagliardi, se o senhor acha que, do ponto de vista econômico, esse momento que a gente passa é o pior que o senhor já vivenciou, ou o senhor acha que é razoável a crise? Deixa eu te dizer, com os meus 92 anos, eu estou metido nesse negócio mais ou menos há 70 anos. Com 22 anos eu me formei e já fui sendo empurrado para essas coisas. A pior crise sempre é que você está vivendo. É com a dor, que você já viveu é muito menor. É como a dor. De forma que esta aqui hoje é perturbadora. Né? Daqui, provavelmente, 2 ou 3 anos, nós vamos ter uma crise, e aí vamos dizer pipocas, aquela era realmente uma gripezinha. Não, então, o que eu digo é o seguinte, a pior crise é a que você está vivendo. Nós estamos hoje numa crise, eu diria, como eu nunca vivi. Ela é muito mais profunda de tudo que nós importamos. Ela é política, ela é econômica e ela é social. Quer dizer, o coronavírus vai exigir uma mudança na estrutura do governo. Eu estou convencido, nós vamos ter que começar a pensar seriamente num tipo de redistribuição de renda que vai criar uma renda mínima que, ao mesmo tempo em que atenda ao menos privilegiado, não o desestimule para promover o seu próprio crescimento. Quer dizer, você vai precisar de uma renda mínima realmente bem calibrada, de tal jeito aqui, e que estimule o cidadão a trabalhar para sair dela. Entendi, muito bom. Jorge, quer dar a última palavra que eu vou agradecer? Por favor, Jorge. Bom, ministro, queria agradecer, acho que deu para matar um pouco as saudades dessas conversas, né? Eu me senti na mesa com o senhor e com o Ricardo, né? E, de novo, agradecer. Eu sei que o senhor teve aí que transpor algumas barreiras tecnológicas para estar aqui com a gente hoje. Eu sou um troglodita tecnológico. Mas, filho, eu agradeço muito a vocês. Eu acho que essa é uma forma, talvez, muito agradável de a gente superar essa distância que temos que manter entre nós. Espero que, na próxima, nós possamos fazê-lo na mesa do restaurante, e ainda mais agradável. Mas, então, agradecer ao senhor, ministro, pela paciência e atenção e pela aula, né? Sempre com a lucidez e o conhecimento que o senhor tem. Então, agradeço em nome dos meus amigos, de todo mundo que participou desse bate-papo, e muito obrigado, ministro. Quem agradece sou eu, Tosto. Realmente, eu fico muito agradecido pela generosidade do tratamento que vocês me concedem. Muito obrigado. Imagine, até logo.